Hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente usou dados e alguns métodos de design para desenvolver crescimento e mudança de cultura dentro de um projeto. Primeiro um recadinho aqui, né? Pessoal que precisar. Não sei aqui. Calma aí que eu tô acostumando aqui com tudo isso. Bom, Ferramental, né? o que a gente vai falar aqui? Primeiro, só para dar uma contextualizada, eu vou tentar trazer um pouquinho do cenário do que a gente está falando, sem expor dados que eu não posso expor. Então, a gente vai falar aqui de um cliente grande do mercado financeiro, e basicamente essa é a informação que a gente precisa para se contextualizar no cenário ali. Cara, a gente poderia trazer aqui um case usando várias ferramentas, usando várias tecnologias, numa cultura super legal, trazer um case muito, muito, muito legal e todo mundo, como a gente costuma ver por aí, e no fim todo mundo ia falar legal, mas é muito diferente do que eu enfrento no dia a dia. Então, a nossa opção para trazer, para compartilhar aqui com vocês, é um case muito mais tratando da vida real ali, né? Então, a gente não tem acesso, no momento, a ferramentas super diferentes do que a maioria das pessoas tem no dia a dia, então são coisas bem Não falaremos de acessíveis. Big Data, né, Greg? Inteligência artificial e coisas super complexas, né? A gente vai falar ali de coisas que estão acessíveis para a maioria das pessoas, não vou dizer todo mundo porque não dá para generalizar, né? Mas são ferramentas tanto de tecnologia quanto ferramentas de design que são acessíveis à maioria das pessoas e ajudam a gente a construir um cenário melhor. De novo, eu estou fazendo uma cagada aqui. Bom, aí aqui só um lembrete, né? A gente não vai falar, né? Não vai focar nas ferramentas em si, então como você aplica, como roda um framework, como implementar, enfim, Nada técnico, né, Greg? nada muito técnico. A gente vai tentar focar no modelo, em como essas ferramentas ajudam a gente a construir um modelo mental mais favorável a experimentações e que trazem resultados no negócio, ali, no produto. Bom, é um resuminho aqui da estrutura, né? Da onde a gente partiu, como a gente desenvolveu isso e o que a gente aprendeu até o momento, né? Porque ele não chegou ao fim, ele ainda acontece. Então, primeiro, né, eu me chamo Greg, eu sou Greg Lopes, eu sou UX Designer na CIT, eu também sou local líder do XDA, sou professor da PUC Campinas, então gosto muito de discos, livros e pizza. Você quer... Meu nome é Saulo Queiroz, né? Primeiro e último nome. Eu sou Data Business Analyst, bacharel em Sistemas de Informação, referência em ferramentas digital, né? Apaixonado por música eletrônica, DJ, etc., né? Que envolvem ali. Admirador de jogos e salmão por qualquer coisa. Salmão cru, salmão de qualquer jeito. Seu cargo é chique demais, né? É muito bonito, né? Adoro esses buzzwords, adoro. Bom, aqui a gente trouxe a primeira coisa aqui, alguns big numbers, assim, o Saulo pode explicar melhor, que ele que cuida mais dessa...
Aham. Aqui a gente tem um número até o momento, né, de 1,4 milhões de total de ofertas, né, que foram mostradas aos usuários elegíveis, né. A gente vai falar um pouco mais dessa oferta depois. Dentro desses 1,4, a gente tem 11% de usuários que realmente tiveram aquele interesse, né, eles foram até o final, né, parece um número pequeno, né, perto da grandeza, mas ele tem... as outras métricas que a gente vai falar agora mostra a representatividade dele, né? E dentro desses 11, a gente tem a taxa de 9% de conversão, né? De usuários que realmente contrataram. E esse número de 9% representa esses 40% de venda no produto, né? Comparado com outros canais e outros lugares que são ofertados ou mostrados esse produto que a gente faz a nossa oferta, né? Para mostrar a grandeza que a gente tem dentro do canal. Eu acho que isso é legal para a gente ver exatamente o que a gente falou ali no começo, né? Como algumas coisas simples podem trazer um impacto muito simples, conseguem gerar um impacto muito grande, né? Então, a gente está falando ali de 40% de representatividade em produtos que são bons produtos, grandes produtos, numa instituição que tem um poder muito grande de venda de produtos. Então, a gente, em pouco tempo, com poucas ferramentas, mas com um modo de pensar correto, consegue representar, dividido nos outros canais. A gente é de longe a maior representatividade. Exatamente, né? Porque a gente vê esses 40% e tem os outros 60%, mas os outros 60% é dividido entre os outros canais, né? Então, exato, mostra uma grandeza da oferta. Vários outros canais, né? Então, esse é o ponto central da nossa conversa, eu acho. Bom, aí aqui, né, é mais ou menos o que a gente estava falando. Então, a gente, num cenário que representa a realidade, acredito, da maioria das pessoas, a maioria dos produtos, a gente conseguir ali meio a um deserto de modo de pensar, né? Muito pouco pautado em dados e em cultura de design e de experimentação, como é o cenário da maioria das empresas, a gente conseguir entender os clientes, mapear o comportamento, entender os momentos e fazer ofertas que tenham um contexto para aquela pessoa naquele momento e faça sentido para ela naquele momento de vida. Então, isso gera grande retorno e satisfação para o cliente também, né? Porque ele espera isso de uma instituição. Ele espera que a gente oferte coisas, isso é uma coisa legal que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala em ser pautado em dados, a maioria das pessoas pensa muito em algo assim, né? A gente está ali na nossa central de controle com um monte de ferramenta super tecnológica e vendo tudo o que acontece. Modelos, Big Data, Machine Learning. Um monte de coisa da moda aí, super legal, né? Mas é muito menos sobre isso e mais sobre isso aqui, né? A gente, na verdade, passinho a passinho e pouco a pouco ali é complexo, é difícil, mas dá para fazer em qualquer cenário. É difícil até inserir essa cultura, né? Acho que o nosso maior desafio é inserir essa cultura no cliente. De que com aquilo ele vai trazer a melhoria para o produto dele, né? Depende da feature que ele for implementar, ele mapeando ela, ele vendo como o comportamento dela em produção, né? Ele vai conseguir fazer as melhorias. A parte ferramental é a parte mais simples, né? Então, voltando ali para o começo do projeto, da onde a gente veio, né? É um ponto muito importante. Então, a gente começou o projeto porque houve uma reformulação na home do aplicativo desse cliente que removia alguns banners
do qual as pessoas faziam marketing ali naquele banner. A remoção desses banners, a gente descobriu no processo de reformulação dessa home, que os banners, eles criavam uma poluição visual extrema e que atrapalhava outros produtos, o uso de outros serviços, enfim. E o cliente, pouquíssimas pessoas clicavam e realmente compravam e queriam comprar. Algumas clicavam sem querer. Então, existiu esse momento em que foi reformulada a home desse aplicativo e perdeu esses espaços de marketing. O pedido era: precisamos fazer ofertas no meio das jornadas para fazer as pessoas comprarem, a gente precisa ofertar. Na verdade, o pedido era: a gente precisa ofertar, não era nem as pessoas comprarem, né? O desejo era: a gente precisa... Divulga o produto ali no canal, né? A gente precisa falar de produto para alguém de alguma forma. Então, a gente foi olhar, tá legal, temos esse pedido aí, né? A bola sempre vem bem enquadrada, assim. Então, cara, legal. O que a gente vai fazer com isso? A gente tem esse pedido, a gente pode simplesmente interromper as pessoas ou a gente pode tentar fazer isso de uma maneira um pouco melhor. A gente decidiu tentar fazer de uma maneira melhor. A gente foi olhar tudo que já tinha de pesquisa, entender tudo que a gente podia entender de números ali, ter uma visão um pouco melhor de qual era o cenário e entender o que a gente poderia fazer. Então, a gente já tinha algumas personas, né, da empresa criada ali, do aplicativo. A gente foi olhar para essas pesquisas, entender o que a gente poderia extrair dali que nos dessem alguma pista de como fazer ofertas em momentos que faziam sentido para aquelas pessoas e que iam converter mais sem ser uma coisa feita por engano ou um estorvo na vida da pessoa. Resumindo, era isso. Então, Greg, acho que cai bem na ideia do Ads, né? Que Google, Facebook e um monte de gente utiliza outras empresas, né, para ofertar no momento certo para o usuário. Ele realmente quer esse produto, né? Ele colocou o produto no carrinho, ele parou no meio de um checkout de compra para aquele produto, né? Ou realmente ele só entrou naquele produto, olhou e sabe? É mais fazer o sentido para o usuário, né? Não ser algo chato para ele ver aquele produto e olhar só, claro, se ele tiver apto e ele não quiser, ok, né? A gente também entende, mas realmente filtrar o usuário e mostrar só o que ele está propenso a comprar, né? E dado o cenário que a gente tinha, a primeira coisa que a gente percebeu ali era que a gente precisava determinar o nosso campo de jogo, porque a gente queria fazer uma coisa que ia ter a gente ia ter que convencer algumas pessoas da maneira que a gente ia fazer as coisas. Então, a gente começou a rodar algumas ferramentas de design para isso, né? A gente rodou primeiro um não é, faz um faz, é uma ferramenta ótima para determinar o espaço de atuação, campo de jogo, né? Aliás, o nome é bem intuitivo, ela faz exatamente isso aí que o nome dela diz, né? Ela diz o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente faz e o que a gente não faz, e ali ficava claro e todo o time podia contribuir com isso para que toda a instituição olhasse para aquilo. Na época a gente ainda tinha parede física e a gente colava isso na parede. Então todo mundo conseguia olhar ali e falar: eles fazem oferta, mas eles vão fazer uma oferta não aleatória, ela precisa ter um contexto, ela precisa fazer sentido para o usuário. Então, a gente já determinava algumas regras do nosso modo de trabalhar nesse momento aí. E isso foi muito importante para a sequência das nossas atividades. A gente também rodou uma CSD, que é a gente tentando organizar essas informações do que a gente já tinha e da onde a gente podia partir. A gente sentiu necessidade de mapear o que a gente já sabia, o que a gente supunha através do conhecimento que o time já tinha da própria empresa, do aplicativo e dos mapeamentos anteriores de usuário, e o que a gente ainda tinha de dúvidas e que a gente precisaria levantar via pesquisas ou de mercado ou com os clientes. A terceira ferramenta importante que a gente usou aqui era um Lean Canvas, né? A gente
determina ali também, aqui é uma consolidação do que seria o nosso produto. Nosso produto é um ofertador, né? Ele não é, isso fica claro, e aqui a gente consolida isso, que a gente não trabalha nos fluxos dos produtos, a gente sugere melhorias dadas as coisas que a gente vai aprendendo, mas a gente leva pessoas até esses fluxos. É muito parecido com o que o Saulo falou dos ads, Facebook, Google. É o tal do CPC, né? A gente usa o usuário a clicar na nossa oferta para ele ser um lead qualificado, né? Bem aspas ali, entrando no produto, e ele tá mais propenso a comprar do que uma outra pessoa que entrasse normal ali, né? É meio orgânica. Exato. O que a gente tem a responsabilidade que a gente tem é levar o lead mais qualificado possível. O que a gente fala as pessoas vindo dessas ofertas tendem a comprar num volume muito maior e ficar mais tempo com os produtos do que vindo de outras ofertas, porque lá aqui no Lean Canvas e não é, fica bem claro isso. A gente quer deixar muito claro quais são o que a pessoa está fazendo, o que ela vai comprar, quais os benefícios que ela está adquirindo ali com aquele produto. Então, isso aumenta o lifetime value do produto, né? Ou seja, a pessoa fica mais tempo com esse produto. A recorrência gera um volume de dinheiro maior por pessoa usando o produto ao longo do tempo. E até olhando, Greg, o nosso número mesmo, né? Que a gente tem 11% de pessoas que clicam e aceitam a oferta e tem 9% de conversão. Então, é somente 2%, né? Entrou ali, né? Dessa margem aí, né? Não, 3%. É o mal de conta. Não? 3%, né? Realmente 2%. Nossa, eu sou de exatos aí. Esses 2% realmente que não contrataram. O restante ele entrou e foi até o final, né? E comprou o produto. Exato. E aqui, aí o que a gente fez? A gente já tinha declarado ali, né, quais eram nossos espaços, o que a gente fazia, e a gente queria entender, a gente estava ali em paralelo rodando algumas entrevistas com os nossos clientes, que saíram da CSD, e a gente estava também olhando para, e aí, o que o mercado fala sobre isso, o que já tem, como que a gente pode aprender alguma coisa com o que já vem sendo feito, né? Olhando para as nossas pessoas e como elas se enquadram no que o mercado diz. E numa pesquisa de mesa, a gente encontrou algumas coisas, a gente tinha essas perguntas a serem respondidas, né? Quais são os padrões brasileiros fora dos nossos clientes? Então, o que fora do nosso controle ali acontece e como isso converge com o interno, né? Com os nossos clientes ali que a gente consegue olhar mais de perto. A gente encontrou uma pesquisa da Ambima, que tem, aliás, várias pesquisas super legais, que ela tem esses 5 padrões de comportamentos e clientes ligados a momentos financeiros. E eles se enquadravam muito bem com as nossas personas. Então, essa pesquisa é enorme, Brasil inteiro, enfim, é ótima. E aí a gente foi tendo mais certeza de que a gente estava ali seguindo num caminho correto, né? Eles têm alguns dados demográficos muito interessantes que a gente usou, reserve isso aqui, que a gente usou isso um pouquinho mais para frente, para cruzar isso com alguns dados quantitativos que o Saulo encontrou ali para a gente, dos nossos usuários se comportando dentro do nosso app. Então, a gente usou isso aqui para um momento um pouquinho mais à frente. E uma outra coisa muito interessante que a gente achou a gente queria entender como que o mercado trabalha com momentos financeiros, né? Então, um momento de vida e como ele classifica isso. E o que a gente achou de mais legal é essa mandala aqui, que divide em alguns critérios de quanto você consegue guardar dinheiro, quanto você gasta, quanto você tem de crédito disponível, como você usa esse crédito, quais são os conceitos financeiros que você domina, o que você tem de proteção ali, seguros, essas coisas, e como está a sua carreira, e uma soma dessas variáveis, tem pequenas variáveis dentro desses grandes temas, dá um score que te classifica num momento de vida diferente.
E aí você vê que em nenhum momento ele foca tanto em quanto você ganha de dinheiro. Porque os momentos... Aí a gente começou a entender esse conceito que era muito interessante para a gente, que o volume de dinheiro que a pessoa tem não é tão diferencial assim, porque o que importa é o momento de vida que ela está. Isso muda o valor das coisas que ela vai comprar, mas não muda as coisas que ela vai comprar. Uma pessoa comprando um carro, ela pode estar comprando um carro de 300 mil reais e pode estar comprando um carro de 10 mil reais, mas para a gente ela está comprando um carro, e é isso que importa. Então, isso foi muito interessante para isso. E aí a gente juntou tudo isso, e quando a gente juntou tudo isso, o Saulo falou, eu consigo achar essas pessoas dentro do web. E a gente vai ver o que elas fazem. Sim, a gente usou uma ferramenta digital, né, que ela consegue esses dados demográficos baseados em contratos da loja, né, tanto iOS quanto Android, né, App Store, Google Play Store, e baseados em cookies, né, dos usuários navegam em sites, então ele vai pegando meio que os sites que sites barra apps que eles acessam e vai segmentando esse usuário, né? Aí ele entrando no nosso aplicativo, a gente tem meio que esse mapa dele. Claro, né? Tudo com dentro da LGPD, né? A gente tem um ID X que gosta tem esse segmento de mercado, né? A gente consegue entender o momento de vida que ele tá, se ele realmente ele tá, as pesquisas, né, que ele faz, tende ele a comprar uma casa, tende ele a entrar numa faculdade, a mudar de país, a começar um novo emprego, né? Então a gente consegue ter essas informações de cada usuário ali e levantar um montante, né? Não analisar usuário por usuário, mas analisar todos os usuários que entram no app e quais são a maioria, a tendência, né? Do momento, em questão de momento de vida e segmento de mercado também, que é a informação de o que ele está tendencioso a comprar, né? Que nem o Greg falou, ele está tendencioso a comprar um carro, qual que é a marca desse carro que ele mais pesquisa, essas informações mais adentro, assim, né? Tem diversas categorias de afinidade, assim, que a gente consegue navegar e ter essa informação para uma tomada de decisão, né? Juntar o dado qualitativo com quantitativo. Eu acho que esse ponto é muito interessante, né? Que é isso aqui, o que a gente tinha, então, até o momento? A gente tinha um entendimento ali dos momentos de vida e dos momentos financeiros. Então, tipo, alguém casando ou alguém entrando na faculdade, esses são momentos de vida que levam a um momento financeiro. Essa pessoa entra na faculdade, está buscando algumas coisas financeiramente diferentes, uma pessoa que já está estruturada na carreira e está buscando uma segurança, Então, a gente tinha esse mapeamento, a gente tinha gatilhos, que a gente chamou de gatilhos, coisas que os nossos usuários fazem já hoje no app e que poderiam servir de disparo de algum anúncio que fizesse sentido, que tivesse link com a atividade que ele está fazendo. Então, tipo, eu vou ver, sei lá, eu entro lá e vou fazer um pagamento e na hora desse pagamento eu não tenho grana lá, você pode ofertar um empréstimo. Então, o pagamento seria o gatilho. Então, a gente tinha entendimento, o gatilho e os objetivos, que eram muito ligados à soma de momento de vida mais momento financeiro. Que era exatamente aí que estava esse cruzamento de qual e quanti, de pesquisa de mercado e pesquisa com os usuários, e todo o mapeamento que o Saulo fez aí para a gente, e a gente usou isso para montar uma espécie de job to be done. Não é job to be done by the book, de nenhuma das linhas de job to be done ali, mas ele, para quem não sabe, job to be done um job, alguém que quer fazer uma coisa. Então, a gente é muito pautada a jornada no objetivo que a pessoa entrou lá para fazer. Você entrou numa cafeteria pegar o café, seu job é ficar acordado, o que você busca. Só que o que você está fazendo para isso é comprando um café. Eu poderia vender um energético, por exemplo, que cumpriria o mesmo objetivo de uma outra maneira. Aí mora a oportunidade. Era exatamente isso que a gente tinha, cruzando tudo isso num mapa de comportamento, objetivo e
projeção do que ele faria em pouco tempo, dado o momento financeiro dele. Com isso, a gente levantou um monte de hipóteses. Tipo, cara, para esse cara aqui, para essa pessoa que se comporta dessa maneira, está nesse momento de vida, tem esse recorte financeiro do momento, ele quer evoluir para esse outro recorte financeiro. Geralmente, as pessoas estão numa escala, né? Elas estão fazendo uma caminhada financeira e aí as instituições financeiras podem atuar de um modo a apoiar isso. E essa era a nossa ideia. Então, a gente queria levar ele do momento financeiro A para o momento financeiro B, que seria o próximo estágio financeiro dele. Então, a gente levantou um monte de hipóteses para isso. Aqui um exemplinho ali, na verdade é um real e tá borradinho ali, porque tem informações que a gente não pode abrir, mas esse é o nosso card de hipótese. A gente juntou o time todo na sala e foi vários stakeholders, várias pessoas que precisavam estar na sala, e foi criar hipóteses em cima dessas informações que a gente tinha reunido. A hipótese ali, basicamente, é o que a gente acredita, o que a gente vai construir para atingir, para capturar esse valor do modo que a gente acredita, o que a gente vai medir para saber se isso está dando certo ou não, e qual é o objetivo, né? O que vai validar ou não a nossa hipótese, o foco, né? A gente quis usar esse método porque o foco é em aprendizagem. Então, o que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo mais e mais sobre o nosso ar, e nossas hipóteses vão sendo cada vez mais assertivas e mais convertendo mais, enfim. Bom, legal, né? Aí, tá tudo lindo. A gente fez, implantou, desenvolveu. Uma coisa legal de falar é que a gente, até então, a gente tinha feito tudo com o mínimo esforço possível. Então, o time, voltando lá no começo, quando eu falei de fazer o setup do time, né, que tinha o não faz com o time todo, a gente já tinha isso na cabeça, o que a gente queria, né? Então, a gente estava testando algumas coisas, então não compensava investir muito esforço. Então, o time desenvolveu isso tudo da maneira mais fácil possível para que a gente aprendesse. E, no fim, estava certo, porque não foi tão... Deu certo, mas não deu tão certo assim, né, como a gente esperava que fosse. E aí, a gente tinha pouco recurso, enfim, o time ele era inteiro montado para ser barato e conseguia aprender com isso. E era momentâneo, né, Greg? Era momentâneo, a gente não seria um squad, um time perene, né? A gente ia fazer algumas coisas e ia desaparecer, então o time era desenvolvedor, era emprestado de outro time. O Saulo mesmo não se dedicava 100% ao time, nem eu, enfim, ninguém se dedicava totalmente ao time. E aí não deu certo, mas a gente falou, cara, se a gente ajustar, isso tem muito potencial, tem um caminho muito legal, a gente aprendeu um monte de coisa, pode ser muito mais legal que isso. E aí a gente tentou dar um passo que era bem ousado, né, pro cenário que a gente tá, porque era fazer um teste AB. Parece uma coisa simples, mas quem vive num cenário muito complexo sabe que às vezes fazer essas coisas é bem difícil politicamente. Então a gente falou, cara, a gente precisa... Politicamente, às vezes até tecnicamente, né? Também. Dependendo do ambiente ali. E a gente tinha esses dois, a gente tem ainda, né, alguns, mas a gente tinha essas duas dificuldades, essas duas pedras para quebrar aí, e a gente queria, então, cara, mas a gente precisa fazer, vai ser legal, e a gente vai implementar uma mentalidade de fazer testes mais curtos, que ensinem muito rápido já em produção e ver o que está acontecendo no dia a dia, na vida real ali. Então, o que a gente fez foi rodar um teste aí, cara, não tem ferramenta, para homologar ferramenta tecnológica leva muito tempo, é um caminho longo, difícil. E aí, o que a gente vai fazer? Vai parar, vai desistir e voltar cada um para se dedicar à squad que se dedicava antes? Não, vamos fazer um teste na unha aí, vamos pegar um filtro, dividir o público meio a meio, 50% para o A, 50% para o B, e vamos rodar. É o ideal?
não é o ideal, não é o que as metodologias de pesquisa de teste AB pregam, mas estatisticamente não é 100% confiável, mas a mentalidade por trás para a gente era muito importante, né? Até o porquê você não segmenta, por exemplo, por exemplo, 500 usuários vão ver o A, 500 usuários vão ver o B, né? Você não consegue segmentar diretamente. A gente tenta segmentar os usuários, mas aí depende se ele vai ver realmente, né? Se ele vai entrar nessa oferta, se ele vai estar elegível. Então entra N coisas, né? Uhum. Bom, rodamos, implementamos. Aí o Sal pode falar muito mais disso, porque ele é o homem Sim. dos números. Nele a gente utilizou tagueamento, né, para entender cada jornada, né, tanto a jornada A quanto a jornada B. E na análise a nossa taxa de conversão do A, né, do que já estava rodando, ele foi melhor do que a nova implementada, né. A gente utilizou a inferência bayesiana e conseguiu ver que 21,04% ela era mais efetiva que a B, né. Uhum. Com essa inferência a gente teve 99% de confiança, né, que esse resultado era o certo. E aí a gente manteve a A, mas futuramente já teve, até o momento já tem um novo, né, Uhum. rodando aí. A gente fica rodando esse ciclo de experimentações nas ofertas. Muito legal. Aí o mais legal disso é que, além da gente descobrir o que era melhor ali para aquele produto, o que a gente entendeu? Qual foi a importância disso? Validou uma hipótese que a gente tinha quando a gente se arriscou a fazer de uma maneira que não era a tradicional a ser feita ali, meio que, falando bem o francês correto aqui, uma gambiarra, né? A gente foi lá e fez uma bela de uma gambiarra mais para validar o modo de pensar do que se ia converter 21% a mais do que o B ou nada disso. E deu muito certo, porque o que isso fez muita gente ganhar muita confiança, o time ganhou muito corpo, acabou que hoje a gente é um time dedicado a isso, a esse projeto, tem desenvolvedores dedicados, enfim, um time completo ali dedicado a isso. Isso fez com que aí o time de tecnologia pudesse investir mais esforço, mais tempo nas coisas, acabaram construindo uma plataforma que entrega isso dentro do app, e é super legal. Eu não vou saber falar porque mas eu sei que é super legal. Antes, até para explicar um pouquinho, Greg, antes essa oferta ela era dentro de um produto, né? Eles mexiam no produto para colocar a oferta lá. Agora ela é a oferta em si, ela é um corpo por fora, né? Ela é uma engine ali que é chamada em um gatilho de algum produto, né, que for feita a oferta. Resumindo, a gente fez um produto de fato, né? A gente tem um produto que oferta outros produtos, e isso aconteceu porque viu-se muito valor na maneira como a gente estava fazendo, mais do que no resultado. A gente usou o resultado para chamar atenção para a maneira como a gente fazia, mas quando as pessoas olhavam para a maneira como a gente lidava com isso, falavam, cara, muito legal, isso pode funcionar em qualquer lugar, em qualquer coisa. E aí abriu-se espaços para que a gente fizesse isso, tratasse isso como um produto mesmo. Isso criou um ciclo virtuoso ali, a gente ganhou velocidade e tal. Legal. De novo, né? Estamos aí arrebentando, mandando ver, e veio a pandemia e toda aquela base que a gente tinha ali anterior, né? Tipo, o entendimento do usuário, como ele era um momento de vida, um momento financeiro. Bicho, mudou absolutamente tudo, né? Mudou o momento de vida de todo mundo, mudou os hábitos de consumo, mudou o momento financeiro de todo mundo. E como a gente respondeu a isso, né? É até um pecado falar isso, mas para a gente esse crash da pandemia foi bom, porque a gente conseguiu se mover mais rápido do que normalmente os projetos se movem, né? Então a gente tinha uma musculatura mais ágil do que a maioria dos times, e a gente conseguiu rodar entrevista, a gente conseguiu reanalisar todos os dados que a gente tinha, olhar o que estava acontecendo no aplicativo
com o mapeamento que o Saulo mostrou anteriormente, e repriorizar as coisas que a gente iria fazer dali para frente. Da mesma maneira que a gente conseguiu refazer esse processo até aqui muito rápido, porque o time inteiro sabe o que quer, aonde vai chegar, como fazer, então é muito mais ágil de se mover isso. Até comparado com o primeiro, né? Se você vê a velocidade do primeiro e agora o que a gente tem é bem mais rápido. Né? E aí já dá muito valor para a plataforma que o time deve desenvolver, porque isso faz com que a gente rode mais rápido. Enfim, várias coisas que a gente que de pequenos experimentos foram se consolidando, ajudou muito a gente nesse momento aqui. E aí, cara, o legal disso, que fica de tudo isso da pandemia aí, é que a mentalidade de negócio, de tratar as coisas como um produto, né, não como uma feature, assim, a gente tem, ele tem vida própria e ele se retroalimenta e o time aprende muito com isso, o time inteiro está envolvido, enfim. Esse slide era o mesmo assunto anterior e eu esqueci de passar e ele era mais legal, porque tem a vida das pessoas ali na pandemia. E acho que a ideia também, Greg, acho que a ideia legal também é que com a pandemia o presencial ficou mais difícil, né? E o à distância ficou muito mais fácil, então abriu muito espaço para essas ofertas acontecerem, né? E aqui a gente já sentiu muito, né, nesse momento, os próprios produtos e as outras pessoas da empresa nos procurando para falar, cara, eu quero fazer com vocês, porque esse jeito de vocês dá mais resultado, faz mais sentido. Enfim, a gente começa a virar referência. Exatamente. E aquilo, né? Passinho a passinho. Bom, legal. E o mais importante de tudo isso, né? O que a gente aprendeu ao longo desse tempo ali, né? Eu acho que ser focado nesse aprendizado ajudou a gente a se mover mais rápido também. Ali em primeiro, né, que eu até comentei um pouco antes, o Saulo também, sobre a faixa de renda não nos importa tanto, que era uma coisa que a gente focava muito no começo e depois a gente foi descolando disso, porque volto ali no exemplo de duas pessoas, né, uma tem um ganho baixo, outra tem um ganho muito alto, as duas estão numa ascensão ali meio no platô do momento de carreira, né, as dois estão no momento que ganham próximo da maior faixa que vai conseguir atingir na carreira, do topo da sua carreira ali. Os dois vão comprar uma casa, um vai comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida, o outro vai comprar uma cobertura no Itaim, tipo, não faz diferença pra gente o valor disso, não faz tanta diferença, né? Porque pra gente, a gente precisa saber que eles precisam comprar uma casa e o próximo passo deles é pagar a casa e aí começar a investir, por exemplo. Então, os passos são parecidos independente da faixa de renda. O segundo é alinhamento e propósito, né? Quando a gente fez lá o Canvas, ele atrás disso que a gente estava, né? De todo o time estar olhando e estar comprado com objetivo a longo prazo. Por quê? A gente sabia mais ou menos aonde, a gente ainda sabe, né? Porque a gente ainda não chegou no fim, mas a gente sabe mais ou menos aonde a gente quer chegar. Então, por mais que o cenário seja complexo, e às vezes você não consegue já de partida estar onde você queria estar, você consegue traçar pequenos passos que são bem longe do objetivo final, mas que vão te levar até ele. Então, quando a gente fez a primeira hipótese, quando a gente roda um teste AB sem ter ferramenta, isso já abre discussão. Por que a gente não tem essas ferramentas? Por que a gente não faz isso em escala? Porque, então, era essa a ideia. E o time todo comprado com isso, todo mundo pode contribuir com seus skills. E aí volta no lance do tipo, cara, o time de desenvolvimento chega e falou, a gente consegue construir uma plataforma que vai agilizar e vai ser muito mais legal e ela é ótima por isso. E foi assim que eles fizeram. E cada um consegue trazer. O Saulo chega e falou, consigo encontrar essas pessoas no app. Então, cada um, a soma desses skills faz um time forte.
Ali geralmente a bola vem quadrada, né? Não dá para esperar um pedido. Eu quero que vocês usem tudo que tem de mais legal e estruturado e as melhores ferramentas e que rode as dinâmicas participativas e tudo isso. Dificilmente vai ser assim. Pode ser que aconteça, mas você tem muita sorte se acontecer. E pouco número é melhor do que nenhum número, né? Pouca pesquisa é melhor do que nenhuma pesquisa. A gente e fazer um pouquinho volta no passo ali de baby steps, né? Que é fazer um pouquinho já te habilita a discutir e fazer talvez um pouquinho mais depois e um pouquinho mais, e isso vai te levando ao objetivo que você traçou para criar. E crescendo, né? Acho que no início realmente você vai ter pouco número, mas com esse pouco número que você vai iniciando com ele, depois ele se torna muito rico, né? Acho que é muito difícil, geralmente em começo de projeto, você já ter um número. Sim. Qualquer projeto, é muito difícil você ter uma base, algum número consolidado para você criar uma meta, enfim. Mas você criando o seu número e vendo ele crescendo, e você acompanhando ele e dando, né, dando o real tempo, né, para ele responder o que ele realmente é, né? Porque tem muito disso de pandemia, Natal, Ano Novo, Carnaval. Então, você dando tempo para você ter as informações, ele se torna muito rico. E até é ruim, talvez não seja nem o ideal ter números logo de saída, né? Porque você não tem esse tempo de maturação para ter um recorte mais correto, né? A gestão visual ajuda muito, então a gestão visual pode ser, agora não é mais feita na parede, né? Mas manter de alguma maneira disponível visualmente para todos os membros do time, para pessoas de outros times, um pouco dessa história, o que você está fazendo, por quê, como, aonde você quer chegar e aonde você está agora. Adapte ao cenário, que cara, não tem formulinha pronta, igual eu falei lá, a gente pegou o job to be done e adaptou o que a gente precisava, tipo, é isso, dificilmente você consegue aplicar as is, aplicar by the book o que a teoria ali. A ideia é de ser criativo, né, Greg? Exato. Acho que vai bem na ideia de ser criativo. De o time ter um monte de ferramenta, né? E conseguir olhar para o cenário e falar que ferramenta eu consigo usar agora. O que pode ajudar nesse objetivo que a gente quer atingir aqui. Sim, mesmo que seja mini, que contribua. Sim. E focar em aprender, né? Eu acho que esse é um fator, até a gente conversa bastante disso, para mim dados é sobre aprender coisas, né? Eu estou tentando medir ali porque eu quero aprender alguma coisa em cima daquilo. A gente fala bastante disso internamente, eu e Saulo, porque às vezes a galera quer só provar as coisas ou medir por medir. Cara, tem um objetivo, até é legal, isso a gente até esqueceu de falar, quando a gente vai no card de hipótese lá, a gente roda uma dinâmica de perguntas de negócio, né? A gente não, Saulo que roda essa, para entender quais as dúvidas que a gente quer responder, né? Eu acho que quais as métricas que a gente vai olhar, qual que é o KPI, né? Às vezes a gente fala muito de conversão, mas às vezes o que realmente importa está no meio ali, né? É um aceite da oferta, enfim, tem a representatividade, né, que a gente falou ali também. Então, o que importa é essa métrica, não só o final, né? A gente, principalmente o pessoal de marketing digital, olha muito o final e é muito requisitado pelo final. Eu quero aumentar a minha quantidade de compras, minha porcentagem, mas às vezes a magia tá no meio ali, né? E esse lance das perguntas de negócio eu acho muito legal, porque é assim que os gestores, eles têm uma dúvida que é uma pergunta, né, e não um KPI. Aí, quando você entende a dúvida que você quer responder, você também entende o que você quer aprender com aquilo. E aí, na hora de fazer a análise e olhar para os números, seu olhar é diferente, olhando para o que a gente está aprendendo disso aí. Que é o real objetivo ali. E aí, para fechar aqui, né,
é isso, mais importante mais importante do que os números expressivos e tudo isso é o impacto que pensar baseado, que atuar baseado em experimentação e pensar sempre com o cliente no centro e informado por dados, como isso é poderoso e gera resultados e mudanças em torno desse time, tipo, a mudança que acontece em torno desse modo de atuar e pensar. Eu acho que isso é o mais importante, e aí você consegue traçar esse objetivo lá na frente, passinho a passinho, mudando pouquinho a pouquinho, e só em poucas coisas já geram muitos resultados. Acho que esse é o mais importante, assim. Bom, é isso. Alguém tem alguma dúvida? A gente tem tempo? Tem 10 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat pra gente, que a gente responde. Se quiser também fazer mais algum comentário para fechar isso. Eu acho que falar sobre o Customer Centric, né, que a gente colocou como título da apresentação, é realmente sempre olhando o que o usuário está propenso ali, né? Não realmente não spamar, né? Não ser o spam do e-mail. Uhum. Eu acho que é bem olhando para Facebook, né? Facebook tem muito disso. Desde a criação dele, o Mark falava que não queria um logo da Coca-Cola na cara do usuário dele, né? Então, eu acho que entra muito nessa ideia de com pouca ferramenta, mas sempre utilizando o customer no centro ali, né? Para gerar mais valor. Sim. E pensando no como fazer isso, né? Tentar entender seu consumidor interno, né? O time inteiro, ele é de alguma forma um usuário, um consumidor, né? O seu stakeholder, ele é o seu consumidor. Então, mapear isso. Sim. E como você pode desbloquear os próximos passos de evolução disso, eu acho que é muito importante também, nesse caminho foi muito importante. E mostrar até para gestão, assim, que você está ofertando esse produto, mas você compraria? Ele é atrativo para você, né? Acho que vem tornar atrativo esse produto para o usuário. Qual o maior desafio? Qual o maior desafio da Alessandra aqui, né? Qual o maior desafio na coleta de dados? Eu acho que o maior desafio, Alessandra, é que no início a gente não tinha nenhuma informação, né? Assim, a gente tinha poucas informações de lugares distintos, né? Sobre os produtos que a gente ia fazer essa oferta. Só que a gente conseguiu coletar eles melhores com o início, né? A gente fez o tagueamento de toda a jornada ali. E conforme foi o tempo, conforme a gente foi olhando, a gente conseguiu traçar as metas, traçar novos nortes, né, fazer essas experimentações. Eu acho que o maior desafio é que no começo a gente não sabia o nosso norte, né? É igual o Greg colocou o deserto, né? A gente não tinha um norte, a gente foi construindo ele, né? Acho que esse foi o principal. Há quanto tempo a gente está? Um ano e um mês, né? Com a primeira oferta que a gente colocou. Rodando nessa oferta o segundo teste AB dela, né? Houve a necessidade agora mais para o final do ano para a gente tentar melhorar os nossos KPIs, né? Com esse novo fluxo B. Acho que o maior desafio mesmo foi o norte ali que a gente não tinha. Pode falar, Greg. Acho que é legal falar que esse tagueamento que deu uma direção inicial, ali aquele que você trouxe, o Dash, ele não fazia parte de nenhum produto, né? Já era o nosso pensamento do que a gente pode aprender com o nosso cliente. Ele não era um mapeamento dentro de um fluxo, de um funil de vendas. Foi um esforço extra que o Saulo, aí a importância do time todo estar comprado e estar olhando para o mesmo objetivo, que ele falou, cara, dá para eu fazer isso aqui. Eu vou, além do trabalho que a gente faz com os produtos, fazer uma coisa que é de sustentação, para a gente conseguir entender o nosso cliente, mapear essas pessoas dentro do app.
A mesma coisa aconteceu quando o time de tecnologia se propôs a fazer a plataforma de entrega dessas ofertas. Ela é uma coisa agnóstica aos produtos em si. Então, teoricamente, a gente nem teria que fazer isso se fosse num pensamento de eu vou fazer o que estão falando para eu fazer. A gente arrumou um jeito de contribuir ali. Acho que até juntando com o que o Greg falou, realmente é automático nessa informação, ou seja, até antes da oferta já era possível puxar essa informação, né? A gente começou a partir dela para entender o usuário que estava dentro dela, mas ela funciona para o app como um todo, né? Para N produtos, é o nosso usuário que visita aquele app, né? Então a gente, pelo menos essas informações de demográficas, a gente já conseguiu coletar naquele momento. Sim. Bom, é isso, pessoal. Alguém mais? A Paula mandou outra dúvida aqui. Como foi a recepção do cliente dos dados secundários que vocês apresentaram? Digo porque geralmente contestam até quando é primário. Exatamente. Até o porquê também a gente trabalha com alguns dados que tem amostragem, né? Isso a gente tem, acho que é a maior batalha que a gente tem até com o digital. De começo a gente teve que aculturar o usuário com nossos clientes, né? Com esses dados. Eles estavam acostumados com dados, como é que eu vou dizer? Dados consolidados, né? Excel, pronto, com gráficos prontos, né? E a gente mostrou um dado ali que ele é vivo, que ele te dá uma amostra, que ele te mostra a tendência, que ele não vai te mostrar realmente na vírgula, não, é o famoso dado rápido. Você pode depois realmente num D-2, D-3, D-7, enfim, você olhar um dado consolidado para você bater com esse dado rápido, né? Mas acho que a recepção inicial foi conturbada, gerou muitas dúvidas, foi muito contestado. Tivemos até alguns problemas com essa parte da amostragem, né? Mas a gente foi com o tempo aculturando esse usuário e mostrando que aquele dado tem valor, né? Mesmo que ele é uma amostragem, ele é um dado rápido, às vezes você não vai... você... Pode falar, pode falar. Ele soma, né? Porque o que a gente apanhou muito no começo de tipo, isso não serve, isso não é o ideal, isso aí não resolve nada. Até a gente conseguir passar um tempo e usar esses dados mais consolidados, que o Saulo falou que não são tão rápidos, que é D-10, e aí falar, cara, tá vendo? A progressão dos dados rápidos se consolida corretamente aqui no dado consolidado, de fato. A margem é pequena de diferença. Mas acho que tem um trabalho... Foi mal. Não, pode falar. Que acho que o principal realmente foi essa parte do entender esse dado web, né? Esse dado digital ali, que é app, né? Deu muita contestação de números, né? Mas como o Greg falou, com o passar do tempo a gente foi olhando para o database e para esses dados e a gente foi mostrando o valor dele, né? O que a tendência é igual, que os números são bem parecidos, a gente chega numa margem ali de 95%, dependendo ali 97% de assertividade, então dado também a implementação correta. De ter usado um exemplo da previsão de tempo, né? Tipo, se a previsão de tempo fala que vai chover, você sai de casa, você leva o guarda-chuva, mesmo que ela erre, mas ela costuma mais acertar do que errar, né? E é melhor você olhar para esse não voltar todo molhado do que você falar, não serve para nada. Eu só acredito que tá chovendo de verdade, sabe? Eu comparo até com exame de sangue. Exame de sangue não, aquele exame de diabetes, né? Quando você vai fazer aquele exame, você tem um furinho no seu dedo, ele pega a amostra do seu sangue e vê realmente qual que é a porcentagem ali. Essa que é a amostragem de dados, né? Não precisa tirar o seu sangue inteiro para ver se você tem ou não uma taxa alta, né? Ele tira só a amostragem. Acho que é isso. Bom, galera, é isso. Muito obrigado. Lembrando aqui que eu não posso concorrer, senão eu iria concorrer. Droga. Droga. Não gostei dessa parte. Também não. A parte mais legal da apresentação, que é o PS5 aí. Então, vai lá no stand virtual da CIT, que fica ali em exposição.
ali do seu lado esquerdo na barrinha, e aí tem o stand virtual lá, e aí você vai concorrer a um PS5. Muito obrigado. Se alguém ganha, hein? Tô torcendo pra vocês. Vamos jogar Homem-Aranha. Com Ray Tracing. Valeu, pessoal. Boa tarde aí. Qualquer coisa, procurem a gente para tirar alguma outra dúvida. Muito legal. Valeu, Saulo. Valeu, Rick. Valeu, Greg. Valeu. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.